Olha só que dedicação para você, hein? É só você seguir a receitinha de bolo que dá tudo certo. Primeiro passo que você vai fazer é interpretar o sistema. Eu vou fazer aqui junto com você. Segunda coisa, o segundo passo que você vai precisar fazer é construir o DCL. Professor, eu não sei ou não lembro o que significa DCL. Significa diagrama de corpo livre, mas fica tranquilo que nós vamos fazer aqui juntos, ok? E o terceiro passo são as equações de equilíbrio que nós vamos resolver já propriamente ditas, ok? Poxa vida, olha só que maravilha. Com esse passo a passo aqui, até merece até um curtir, merece. Não, já deixa seu curtir aí, vai. Você vai me deixar muito mais feliz, muito mais contente e motivado a continuar fazendo aulas cada vez melhores, cada vez com passo a passo melhores para você. Vai aí então, curte aí, curte aí. Primeira coisa, interpretar o sistema. O que tem de mais interessante, mais importante para a gente interpretar aqui? Nós temos então duas barras conectadas, uma formando um ângulo de 90 graus com a outra, né? Onde essa barra horizontal ela possui uma carga de 100 newtons aplicada ou interagindo aqui em sua extremidade direita, e essa barra vertical ela está engastada em sua base. Essa base pode ser concreto, pode ser aço, pode ser madeira, não faz diferença, professor? Nesse momento não. Quando a gente, você, né, no caso aí estiver fazendo a faculdade, o curso técnico, migrar para as próximas matérias que forem já fazer os cálculos estruturais, aí sim vai fazer diferença. Mas até então nós vamos fazer o cálculo de reações de apoio e esses resultados de reações de apoio é o que nós vamos utilizar lá no cálculo estrutural. Então aqui ainda não faz diferença, o que importa aqui é saber que é o engastamento. Depois a gente vai distinguir se é madeira, se é aço, o que é, tá bom? Então é importante saber que quando tá assim, ó, tá engastado. O que significa? Engastado significa, nesse caso aqui, ó, nós temos todo o nosso sistema de forças e está sendo sustentado, ou precisará ser sustentado nesse único ponto aqui, que é o ponto A. E quando se trata de um engastamento, nós precisamos obrigatoriamente encontrar três reações. Nós vamos ver aqui no DCL, calma aí, tá? Para você que tiver dúvida ainda, quiser aprofundar mais sobre o que é o engastamento, como funciona esse negócio, quais são as reações, por quê, eu vou convidar você a, depois dessa aula, ir na descrição desse vídeo aqui e ver os links que tem lá das dúvidas mais frequentes. Inclusive tem uma especificamente para falar sobre engastamento, tá? Aí você vai ficar top de linha em relação a isso. Bom, já fizemos basicamente a interpretação mais importante desse sistema de forças. Vamos agora partir para a construção do DCL, que é o nosso segundo passo, tá? Eu deixei ele prontinho aqui para poder fazer a explanação juntamente com você, para a gente não perder tempo. A gente tem que otimizar e ganhar tempo aqui, ok? Então eu tenho aqui, ó, as duas barras, tá? E no engastamento, lembra que eu falei que no engastamento nós precisamos obrigatoriamente encontrar três reações? Olha só as três reações desenhadas aqui, ó. Eu coloquei a reação em X, já está na cor verde, a reação em Y na cor azul e a reação vermelha, que é o momento, tudo no ponto A, tá? Tudo no ponto A, ou seja, todo o sistema ele precisará ser sustentado aqui nesse ponto A, ok? Professor, mas por que está da esquerda para a direita? Por que está de baixo para cima ali, o azul, o AY? Por que está anti-horário MA, né? O momento no ponto A não está horário? Se você tiver dúvida quanto a isso, vou convidar também você a, depois dessa aula, ir lá na descrição dessa aula, desse vídeo aqui, e acompanhar as dúvidas mais frequentes, que tem uma aula falando só sobre isso daqui também, para você aprofundar, ok? Então, o segundo passo aqui, que é construir o DCL, estamos prontos, tá? A nossa forcinha de 100 N aplicada ali à distância de 1 metro, né, em relação ao eixo Y, é o suficiente para a gente, tá? Lembra sempre, engastamento, três reações. Vai ter que procurar a reação em X, a reação em Y e a reação de momento naquele ponto, ok? Terceiro passo agora, as equações de equilíbrio, agora que a brincadeira começa a acontecer de fato. Então vamos lá, ó. Nós vamos começar a calcular a reação que acontece no eixo X. Deixa eu tampar esse Y aqui. Então nós vamos calcular agora a somatória de forças em X. E eu coloquei que é igual a zero. Por que sempre é igual a zero, professor? Porque quando nós igualamos a zero, significa dizer que o sistema está equilibrado. Então todas as suas ações que estão ocorrendo, as forças de ações naquele sistema, estão sendo anuladas pelas reações. E qual que é a ideia disso? Significa que o seu sistema não vai cair. Se todas as ações possuem uma reação equivalente, então o sistema vai ficar lá quietinho. O prédio não vai cair, a casa não vai cair, a viga não vai cair, a ponte não vai cair, entendeu? Então precisa ser igual a zero. E eu vou considerar que tudo que tiver aqui, seja a ação, seja a reação, que estiver interagindo no eixo X, da esquerda para a direita vai ser positivo. Ô professor, peraí.
o meu professor na sala de aula usa o contrário, ele faz da direita para a esquerda, tá errado? Não, relaxa. Eu estou utilizando uma convenção e ele está utilizando outra convenção. São literaturas diferentes com convenções diferentes para o mesmo objetivo. Vai dar certinho, tá? Não muda nada, o resultado final tem que ser o mesmo. Inclusive, se você quiser entender o porquê que não faz diferença, como assim os dois estão certo? Como que os dois podem estar certo? Vou convidar você, depois dessa aula, aí também na descrição dessa aula aqui, desse vídeo, e conferir o vídeo especificamente falando sobre isso. Tem um explicando qual que é a diferença da esquerda para a direita, de direita para a esquerda, inclusive no Y também, de cima para baixo, de baixo para cima, e de momento anti-horário ou horário, tem tudo certinho explicado lá para você ficar top de linha nesse assunto aí. Então segue comigo aqui, eu estou considerando que da esquerda para a direita vai ser positivo, ok? O que nós temos aqui no nosso diagrama de corpo livre, né, nesse sistema de forças que está interagindo no eixo X? Nós temos apenas a reação em X, AX. E como eu desenhei o vetor aqui da esquerda para a direita, e estou considerando que da esquerda para a direita é positivo, significa dizer então que esse AX vai entrar positivo, tá? Como nós não temos mais nada aqui interagindo, acontecendo em X, já igual a zero. Professor, como assim já deu igual a zero? Significa o quê? Significa que em todo esse nosso sistema de forças aqui, nós não vamos precisar projetar, por exemplo, nenhuma reação em X. Por quê? Porque não tem ação em X. Se não tem ação em X, não precisa ter reação em X, ok? Não vai cair se você não colocar, não preparar lá, não projetar uma reação para suportar, né, algum tipo de ação em X, porque não tem ação em X, ok? Essa que é a ideia. Vamos agora, então, calcular o sistema de forças a somatória de forças em Y. Coloquei aqui que é igual a zero também, somatória de forças em Y é igual a zero, e eu estou considerando que para cima é positivo. De novo, professor, o meu professor, ele coloca para baixo. Vai lá na descrição dessa aula e acompanha o vídeo que eu explico detalhadamente qual que é a diferença e o que acontece, dá na mesma. Vou te explicar lá detalhes, tá? Vai lá e olha, depois dessa aula aqui, claro. O que nós temos aqui interagindo então em Y? Nós vamos ter, olha só, nós vamos ter o AY, que está aqui para cima, né? Se ele está para cima, eu considerei que para cima é positivo, vai entrar positivo, beleza? O que mais nós temos? O 100 Newton, ele está para baixo, né? Então tá oposto, está contrário a essa convenção que eu adotei aqui, então vai entrar negativo. Se está contrário, está negativo. Mais a Y menos 100 igual a zero. A gente isola a incógnita, a Y do lado esquerdo da igualdade, manda o 100 para o lado direito da igualdade, invertendo o sinal, e nós vamos resultar aí a Y igual a 100 Newton. Significa que essa reação aqui em Y no ponto A precisa ser equivalente a 100 Newton, ok? É isso que significa. Maravilha! Agora nós vamos para a somatória de momento. Olha só, estou considerando que sentido horário é positivo. De novo, professor, o meu professor aqui faz anti-horário. Vai lá na descrição desse vídeo, beleza? Tá conseguindo entender o que eu estou explicando? Tá ficando claro? Tá ficando alguma dúvida? Se ficar alguma dúvida, por mais que você ache que é simples, coloca para mim aqui no comentário. Se tiver 1000 comentários nesse vídeo aqui, nessa aula, vou responder os 1000 comentários. Esse canal existe para tirar todas as suas dúvidas. Então não deixa passar, escreve para mim. Inclusive, se você estiver entendendo, escreve. Pô, professor, legal, tô gostando, tô entendendo aí a aula. Beleza? Isso vai me motivar também. Então vamos lá. O que nós vamos fazer? O que nós temos aqui de momento nesse sistema? Nós temos menos MA mais 100 vezes 1. Pô, professor, vai devagar aí, pô, não tô entendendo. Relaxa, vamos lá. Menos MA. Por que menos MA? Se eu estou considerando que sentido horário é positivo e nós temos um vetor anti-horário no ponto A, vai ser negativo. Peraí, mas por que o ponto A, professor? Porque, inclusive, nesse sistema aqui nós não temos nenhum outro ponto. O único ponto que nós temos aqui para ser analisado, que inclusive é o ponto que vai sustentar todo esse sistema de forças, toda essa estrutura, é o ponto A. Não tem outro. E se fosse uma viga biapoiada, professor? Aí você poderia escolher o ponto A ou o ponto B. Daria a mesma coisa também, tá? Então, como está anti-horário aqui, eu vou colocar negativo, já que o horário para mim é positivo, beleza? O que mais? Nós temos essa força de 100 Newton. Professor, como que faz para saber como que eu vou colocar esse 100 Newton lá? Bom, primeiramente vai ser mais 100 Newton. Por que mais? Porque vai tender a fazer um movimento horário em relação ao ponto A. Se você pensar aqui no ponto A como sendo o eixo e o sentido desse vetor aqui da força de 100 vai tender a fazer um movimento circular desse jeito, no sentido horário. Então vai entrar positivo.
E qual que é a distância que eu vou multiplicar? Porque momento é um valor de carga multiplicado por uma distância, né? Vai ser tá vendo que tem esse 1 metro aqui, ó? Esse 1 metro é a distância do eixo de ação do 100 até o eixo onde está localizado o ponto 1, que é o ponto A, desculpa, que é o ponto que nós estamos analisando. Então, isso daqui vai ser a nossa distância que nós vamos calcular. Lembra sempre que a linha de ação da onde está a força, né, acontecendo a força que nós estamos analisando, ela precisa formar 90 graus com a linha onde está localizada o ponto que nós estamos usando como referência. Entendeu? E essa diferença, essa distância aqui, vai ser a medida que nós vamos colocar aqui na multiplicação do momento. Professor, eu entendi, mas eu queria aprofundar um pouco mais. Então eu vou colocar para você aqui um detalhe na tela e depois eu vou dizer para você, após essa aula, conferir lá no link da descrição dessa aula aqui, um vídeo que eu falo especificamente sobre momento e lá eu aprofundo pra caramba, você vai ficar expert nisso daí. Mas basicamente é isso daqui, ó. Condição para que haja momento entre uma força e um ponto analisado. A força 100 Newton e o ponto analisado aqui no nosso caso é o ponto A. A linha de ação, olha só, a linha de ação da força observada precisa formar um ângulo de 90 graus, desenhei aqui para você, ó, tá? Em relação à linha do eixo onde se encontra, onde está, né, o ponto analisado, ok? Então a ideia é essa. Olha só, pegando esse raciocínio, por que a Y não causa momento? Se a gente pegar a Y, traçar uma linha aqui nele, ó, tracei uma linha aqui, ó, no Y. É a linha de ação da reação a Y, certo? E agora vamos ver a linha de onde está o ponto A. Aqui, ó, formou um X, né? Aí, pronto, não tem distância nenhuma, então não tem momento, entendeu? Qual que é a ideia? Mas se ficou alguma dúvida, deixa aqui para mim no comentário e vai lá na descrição desse vídeo e acompanha a aula que eu explico mais aprofundadamente. De forma mais aprofundada. Beleza? Esqueci agora qual que é a palavra certa. Então, por isso vai ser mais 100 vezes 1. E o sinal positivo é em relação à tendência de movimento que causa aqui em relação ao eixo que nós estamos analisando, tá? Agora é matemática pura, porque nós não temos mais nada. A x não vai causar movimento, não vai causar momento, porque é a mesma coisa do AY que eu acabei de explicar para você. É isso. E agora, aplicando matemática, menos MA, isolando ele para o lado esquerdo, vamos colocar o número para o lado direito, né? Nossos números aqui, então 100 vezes 1, 100. Vamos colocar ele para o lado direito agora. E quando passamos para o lado direito, matemática básica, inverte o sinal, né? Então, menos MA igual menos 100. Por convenção matemática, nós não trabalhamos com incógnita negativa, sempre incógnita positiva, tá? Então, nós vamos multiplicar por menos 1, toda a nossa linha de equação, para que fique tudo positivo. Então, MA igual a 100 Newton-metro. Newton-metro. Não esqueça da unidade de medida, porque o seu professor vai passar um riscão de caneta vermelha na sua prova se você não colocar a unidade de medida. Por que, professor, que é Newton-metro, NM? Porque nós estamos multiplicando uma força, que é 100 Newton, aqui no caso 100 Newton, vezes a distância até o ponto A, que a distância dada em metro aqui nesse caso, Newton-metro, ok? Olha só, pensa comigo, essas aulas vão te ajudar demais em seus estudos, tá? Então já se inscreve com o sininho ativado, ó, tudo caprichadinho para você, poxa vida, hein? Se inscreve aí, vai! Te vejo na próxima aula, um grande abraço e bom estudo!